Então vamos fazer a nossa oração, colocando hoje mais uma intenção, né, de sufrágio da alma do nosso querido Papa Francisco, falecido, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai, que estás nos céus, a fé que nos deste no teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama de caridade derramada nos nossos corações pelo Espírito Santo, desperta em nós a bem-aventurada esperança para a vida do teu reino. A tua graça nos transforme em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho, que fermenta a humanidade e o cosmos, na espera confiante dos novos céus e da nova terra. Quando, vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. A graça do jubileu reavive em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Certo. Então, pessoal, eu observei que o meu texto aqui é um pouquinho diferente né? É porque eu comprei o catecismo para o computador, né? O Kindle, aí eu acho que é a tradução portuguesa, de Portugal. Aí tem umas palavras um pouquinho diferentes. Não perde o sentido, não, mas depois foi que eu fui lendo os dois juntos e vi que tinha uma diferençazinha. Observando por isso É, que eu sentia, eu pois é. eu li que era no mesmo sentido, É. né? Aí, assim, é porque se eu ficar lendo aqui no papel, aí fica como é que é? Não fica sincronizado aqui, né? Não se preocupe. Muito bem. Então, nós estamos na primeira parte do catecismo, né? Sempre lembrando que aí é bom que não tem quem esqueça, né? São 4 partes, nós estamos na primeira. A primeira parte é dividida em duas, né? Duas sessões. A primeira sessão nós já vencemos, né? Que é aquela parte, o homem é capaz de Deus, Deus se revelou para nós e como ele se revelou, né? E qual a nossa resposta, que é a fé, né? Isso era a primeira parte, primeira sessão da primeira parte. Tentar falar bem direitinho como está no catecismo para ficar bem memorizado, né? Aí a gente começou a segunda sessão da primeira parte, que já é o credo, né? Vão ser os artigos do credo. E nós já vimos alguns parágrafos, né? Nós vimos o credo, né? No último encontro a gente viu os dois símbolos, né? O símbolo apostólico, que é o credo que a gente reza na missa, e vimos o credo, o símbolo niceno-constantinopolitano, né? Que é o mais extenso, né? Que tem mais informações. E aí nós vimos também o primeiro artigo, né? Primeiro capítulo, que é o Creio em Deus Pai. A gente começou por ele. E vimos a parte do creio, né? O que é crer, né? Creio em um só Deus e estamos nessa parte aqui. Vimos o primeiro inciso, que é creio em um só Deus. O segundo inciso, que é Deus revela o seu nome, né? Esse aqui a gente viu já. E nós estamos agora chegando capítulo, ao parágrafo segundo, que é o Pai, né? E nós vamos hoje ver o Deus Uno e Trino, né? Que é a Trindade, o mistério central da nossa fé, que realmente é bem mais complicado, mas vamos ver o que é que a gente consegue aqui, né? Então nós começamos pelo parágrafo 232. E 32.
Os cristãos são batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Né? Mateus 28, versículo 19. Antes disso, eles respondem creio à tríplice pergunta com que são interpelados a confessar sua fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo. A fé de todos os cristãos consiste na Trindade, né? Ou se assenta na Trindade. É que a gente até viu agora no sábado, né? A vigília pascal que teve o batismo, né? A gente já relembra isso, né? Que aí vai fixando na nossa memória, né? Toda vez que a gente vai renovar nossas promessas batismais, né? Tem aquelas perguntas, né? Que é renuncio, né? E creio a resposta, né? Sempre como o Padre Marcos reiterou lá, né? Em primeira pessoa, né? A gente lembra que o Pai Nosso é uma oração coletiva, né? Pai Nosso que estás nos céus, dai-nos nosso pão, né? O pão nosso de cada dia, perdoai as nossas ofensas. É uma oração coletiva. E o creio não. O creio é uma oração totalmente individual, né? Eu creio individualmente, né? E a gente professa todo esse creio lá, se a gente prestar atenção na hora que o padre está dizendo, né? Creio em um só Deus e tudo mais. Creio em Jesus Cristo, creio no Espírito Santo, na Igreja Católica, na comunhão. Ele diz todos os artigos do credo, né? A gente creio, creio, creio. E renuncio ao pecado, ao diabo, etc, né? É tanto que às vezes quando tem a conversão dos protestantes, ao catolicismo, né? Aí alguns bispos pedem tropeçar a fé, Sim. né? Publicamente durante o momento da missa, né? Apresenta. Sim. Tem os que pedem para professar o credo, né? Que é para a pessoa dizer, eu estava lá, mas agora eu creio. Exato. Deus, Pai. Aí a gente continua aqui, né? 233. Os cristãos são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e não nos nomes deles, porque não há senão um só Deus, o Pai onipotente, seu Filho unigênito e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, né? É que eu sempre lembro de uma aula do bispo Dom José Falcão, que tem um montão de aulas aí, que aí ele diz, né, que é uma das músicas que a gente canta mais, né, e que é uma música herege, né, que a gente canta muito, né, a gente canta que é aquela em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Tá errado, né? Tá errado, né? É em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então aquela música, aí ele brinca, né? Quem eu vi cantando agora, eu vou mandar prender na Polícia Federal por crime de heresia, né? Então não pode dizer. O padre, quando vai batizar um cristão, um católico, ele não pode dizer, eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Ele não pode dizer isso. Não pode, né? Só em nome Do Pai e do Filho. Porque é o nome de um só Deus, né? Que é um só Deus, entendeu? Então é importante. Tá, mas pode dizer que eu corto. Se for coisa censurada, eu corto. Isso. Tá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, não era para ser em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Entendi a dúvida de quem é, porque aí ele tinha. Pronto. Jesus está deixando a missão para os apóstolos, porque eles vão batizar, né? Que é em nome do Pai, do Filho. É como se vai dizer, pode dizer alguém, em nome do Pai e do Filho. Ela está dizendo a ausência Do I, né? Certo. mas é porque aí a comissão do Senhor está designando. Então, nós estamos reunidos em nome do, né? Sim. Aí, Pai, Filho e... Para a igreja, essa falta aí não altera o sentido mesmo da coisa, né? Agora, se você colocar em nome de, são três nomes, né? O nome invoca uma pessoa, né? Então, caso assim, uma entidade separada. Se você falar três nomes, né, teoricamente, já falava isso há muito tempo. Vamos em frente. 234. O mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da fé e da vida cristã. É o mistério de Deus em si, né? Deus em si mesmo, e, portanto, a fonte de todos os outros mistérios da fé e a luz que os ilumina. É o ensinamento mais fundamental e essencial na hierarquia das verdades da fé. Toda a história da salvação não é senão a história do caminho e dos meios pelo qual Deus verdadeiro e único, Pai, Filho e Espírito Santo, se revela, reconcilia consigo e se une aos homens que se afastam do pecado.
Então, assim, o que eu achei interessante desse parágrafo é, primeiro, que ele é essencial, né, no ponto de vista que ele diz, é o mistério central, né? É o ensino mais fundamental, né? Tá aqui, é o ensinamento mais fundamental e essencial. Quer dizer, então, tudo parte dele, né? A gente não acredita, primeiro, que Jesus é, por exemplo, que Jesus se deixou na Eucaristia para daí tirar a conclusão da Trindade. Não, primeiro tudo parte da Trindade, da Santíssima Trindade, e daí é que a gente vai retirando essas outras verdades. E outra fase interessante é essa hierarquia das verdades da fé. Tá assim no nosso catecismo impresso, tá? Tá, né? Pronto, porque até eu já vi. É, quer dizer, as verdades de fé têm hierarquia, tem as verdades mais importantes, né, e as menos importantes. Não que não sejam todas verdadeiras, né, mas tem graus de importância, né, que até o que São Tomás de Aquino diz, né, que é a coisa, a coisa mais unida, a união mais perfeita que existe em todo o universo é a união entre as três pessoas da Santíssima Trindade. Em segundo lugar, quer dizer, em segundo lugar, né? É a união das naturezas humana e divina de Cristo, né? E aí vai descendo. Em terceiro lugar é a união da alma com o corpo, nossa alma humana, né? Ele em algum lugar ele escreve isso aí. Então, só para a gente saber que a nossa igreja, né? Como é naturalmente perceptível, né? Diz que há verdades mais importantes do que outras. Há hierarquia em tudo, né? E isso aí é essencial em qualquer realidade, né? As naturezas divina e humana de Cristo e a união da alma com o corpo no ser humano, né? 235. Sim, pessoal, ainda continuando, né? Se sempre quiser parar, perguntar, né? A gente vai vendo aí o que é que acontece. 235. Neste parágrafo, se exporá brevemente de que maneira foi revelado o mistério da Santíssima Trindade. Como como que a Igreja formulou a doutrina da fé sobre esse mistério e, por fim, como é que, pelas missões divinas do Filho e do Espírito Santo, Deus Pai realiza o seu desígnio de benevolência, de criação, redenção e santificação. Quer dizer, ele está dizendo que ele, nesse bloco que a gente está lendo aqui, vão ser expostas três coisas, né? Como foi revelado o mistério da Trindade, como a igreja formulou essa doutrina, né? Porque primeiro Deus revela, né? Certo, mas está tudo revelado aí, né? A partir daí, a igreja, de alguma forma, formulou esse dogma da Santíssima Trindade, né? E a terceira coisa é como é que Deus Pai revela, pelas missões das três pessoas, né? O seu desígnio benevolente de criação, que é referente ao Pai, né? De redenção, que é referente ao Filho, e de santificação, que é referente ao Espírito Santo, né? Então é isso que vai ser desenrolado agora nos próximos parágrafos, né? 236. Os padres da Igreja distinguem entre teologia e oikonomia, que a palavra em português é economia, né? Essa palavra em grego aí, oikonomia. Designando pelo primeiro termo, ou seja, a teologia, é o mistério da vida íntima de Deus, Trindade. E pelo segundo, ou seja, a economia da salvação, né? Todas as obras de Deus pelas quais ele se revela e comunica a sua vida, né? Então, assim, a teologia estuda e tenta explicar os mistérios da vida íntima de Deus, Trino, né? E a economia da salvação mostra o que ele fez, né? Todas as obras que Deus fez para se revelar e comunicar essa intimidade, né? Continuando. É pela economia que nos é revelada a teologia, mas inversamente é a teologia que esclarece toda a economia. As obras de Deus revelam quem ele é em si mesmo, e inversamente o mistério do seu ser íntimo ilumina o entendimento de todas as suas obras. Analogicamente, é o que se passa com as pessoas humanas. A pessoa revela-se no que faz,
E quanto mais conhecemos uma pessoa, tanto melhor compreendemos o seu agir, né? Então é sempre esse caminho de mão dupla, né? O que ele está dizendo aqui é o seguinte, começar pelo final, né? A gente conhece uma pessoa pelo seu agir, pelo que ela faz, né? Não é pelo que ela diz, não é pelo que ela mostra, ostenta, né? As roupas, a maquiagem, nada disso. É pelo que ela faz, né? E quanto mais a gente observa o que ela faz, mais a gente conhece, né? Então você vê uma pessoa que é católica, né? Beleza. Aí você vê que realmente ela tem obras de devoção, né? Está sempre presente, está servindo. Em casa, é uma pessoa virtuosa, né? Um bom marido, um bom filho, um bom irmão e dentro da igreja e tudo mais. Então, para cá, aí nos momentos de crise, né? Ah, adoece uma pessoa, está precisando de uma ajuda grave ali, e a pessoa sai do seu emprego e vai cuidar daquela pessoa. Então, são nessas obras que a gente vê a manifestação da sua, por exemplo, religião, religiosidade, por exemplo, né? E quanto mais você observa isso, com o passar do tempo, quanto mais você observa esses detalhes, mais a gente vai conhecendo aquela pessoa, né? E a gente tem a capacidade de se decepcionar, né? Porque em algum momento você pode ver que aquela pessoa falha, né? Todos nós, né? Podemos falhar e tudo mais. Isso é uma analogia. Com Deus não tem essa possibilidade de falhar, né? Porque Deus não se engana e não engana ninguém, né? Então tudo que Deus revela e propõe e faz é verdadeiro, é bom e é belo, né? Então, aí ele diz aqui, né? Todas as obras de Deus, pela economia que nos é revelada a teologia, ou seja, tudo que Deus fez. O que foi que Deus fez? Deus criou o mundo, né? Deus fez, mandou os profetas para dizerem pequenas verdades que ele queria comunicar de forma gradual e suave, né, para o povo eleito. Deus mandou o dilúvio quando estava tudo errado. Deus mandou os reis, né, os juízes e toda aquela história do Antigo Testamento. Na plenitude dos tempos, Deus mandou seu próprio filho, que veio falar mais verdades ainda e consertar algumas verdades que estavam distorcidas pela interpretação falha dos judeus, né? E depois disso, Deus mandou o Espírito Santo, que constituiu a igreja, e a igreja vem aqui fazendo com seus santos, seus papas, sua hierarquia, suas conversões, seus milagres. Tudo isso é Deus fazendo. Então, isso é a economia da salvação, é Deus fazendo obras. E quanto mais a gente estuda essas obras, mais a gente entende a vida íntima de Deus Trindade. Por exemplo, tem um milagre eucarístico lá em determinado lugar, né? Uma hóstia se transforma em carne e sangue, né? Aí a turma vai estudar aquilo ali, aí vai ver que é carne humana realmente, não sei o que, não tinha como aquilo ali se manter vivo daquele jeito, separado do corpo e tudo mais. Então, pronto, é um milagre, né? A igreja constata que é um milagre, depois de todos os estudos e investigações. Pronto. Então, a partir disso, a gente pega e entende melhor a realidade íntima que Jesus revelou só com palavras. Quando diz, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não terá parte comigo. Então, ele falou aquilo ali, a gente acredita por fé. Mas como ele sabe que a gente é muito fraquinho, né? Nossa fé vacilante e tudo mais, aí ele pega e manda um milagre eucarístico acontecer, né? Determina, né? E assim as outras coisas, ressurreições. E aí, por exemplo, a gente vê que São Paulo diz lá numa carta, né, que foi, ascendeu ao terceiro céu e teve uma visão mística e tudo mais, e subiu ao terceiro céu, né, e tudo mais. A gente fica, tudo bem, beleza, acredito que São Paulo é São Paulo, né? Aí, certo, mas eu acredito mais ou menos, né? Porque eu não vi, não estava lá, e de repente isso aí foi escrito de uma forma. Aí ele pega e manda os santos, que são tão santos que levitam, né? O que é levitar, né? Levitar é o máximo que a gente pode perceber aqui na nossa realidade da união de uma alma com Deus. Quer dizer, aquela pessoa está tão tendente a subir, né? A se afastar do material aqui, né? Tá desprezando tanto o mundo e querendo tanto se unir a Deus que ela levita, né? Ou está em dois lugares ao mesmo tempo, como o Padre Pio, e assim, né? Contáveis milagres. Então, assim, aí você vê isso aí, realmente, né? Então, quer dizer que ninguém vê nenhum santo se enterrando no chão, milagrosamente, né? Não tem. Pelo menos eu não conheço, né? Um milagre. Qual é o milagre do santo fulano de tal? Rapaz, ele se enterrava no chão.
Ninguém vê isso, né? Agora tem vários que levitam, né? Então, assim, existem padrões, né? Assim, a santidade, ela é tanto que existe o estudo da santidade, que é o quê? A ascética e a mística, né? São dois ramos da teologia que estuda essas manifestações. As ascéticas são as coisas que a gente faz para a gente buscar se santificar. Ascese vem da raiz da palavra exercício, em grego. É a mesma raiz. Então, a ascese é o que a gente faz. O que é que a gente faz? A gente deixa de comer, faz jejum, a gente faz obras de caridade, a gente faz penitência, a gente reza, a gente participa dos sacramentos, faz isso, aquilo, outro. Orações, muitas horas de oração por dia, aumenta a nossa devoção e tudo mais. É isso que a gente faz. Aí chega um belo ponto que a gente subiu e deu o máximo de nós, aí Deus vem e puxa a gente mais para cima. Aí é a mística. A mística é o que Deus faz para nos santificar, né? A partir de determinada morada lá de Santa Teresa, a partir de determinado grau de oração lá de outro teólogo, são formas, essas formas teológicas. Santa Teresa explicou como as moradas de um castelo. Royo Mari, que é o teólogo, explica como graus de oração. É a mesma coisa. É um crescimento que você tem, que você só é capaz de crescer por si só até um determinado ponto. Dali para cima é Deus que lhe puxa, né? Ou que lhe empurra. Depende, né? Do ponto de vista. A gente vai até ver alguma coisa nesse sentido. Então é isso que ele está querendo dizer nesse parágrafo. Você vê que é um parágrafo que é importante a gente entender, né? Essa oposição de teologia, que é Theos é Deus em grego. E logia, logos, é palavra, é estudo, né? Interpretado como estudo. Então é o estudo sobre Deus. E oikonomia, oikos é casa em grego. E nomos é legislação, é administração, vamos dizer assim. Então, economia é a administração da casa, é a gestão da casa, é a organização da casa. Como é que a gente organiza a nossa casa? Fazendo coisas. Botando isso aqui no canto certo, limpando e organizando. E quando está quebrado, a gente ajeita. Quando está feio, a gente pinta. A gente faz coisas. Para quê? Para aquilo ali ser um lugar que representa a nossa família, que é um lugar acolhedor, que a gente queira voltar para casa. Por quê? Porque é em casa que a gente ama a nosso esposo, nossa esposa, nossos filhos. É na casa da gente que a gente faz, teoricamente, a maior parte da nossa vida espiritual. Então, a casa física e o que a gente faz para a casa funcionar é uma coisa importante para a gente fazer a coisa que é mais importante ainda, são as coisas espirituais, vamos dizer assim, né? Então, sempre com essa dupla dinâmica aqui, né? Vamos em frente? 237. A Trindade é um mistério de fé em sentido estrito, um dos mistérios ocultos em Deus que não podem ser conhecidos se não forem revelados lá do alto. É verdade que Deus deixou traços, vestígios, né, do seu ser trinitário na obra da criação e na sua revelação ao longo do Antigo Testamento. Mas a intimidade do seu ser como Trindade Santíssima constitui um mistério inacessível somente à razão, né, a razão solitária. E mesmo a fé de Israel antes da encarnação do Filho de Deus e da missão do Espírito Santo. Quer dizer, a gente viu no comecinho do catecismo que é acessível a qualquer ser humano saber com certeza que Deus existe, sem precisar o padre dizer, sem precisar o macumbeiro dizer, sem precisar o pai de santo dizer, ou o santo espírito dizer. Todo homem é capaz de saber que Deus existe. Como? A gente viu lá, as 5 vias de São Tomás, por exemplo, né? Eu gosto sempre de a via da ordem, né? Quando a gente percebe que uma coisa é organizada, a gente sabe que tem alguém inteligente por trás, né? E você chegar, tá tudo organizado aqui, você achar que foi uma bomba que explodiu e tudo caiu no canto certo, né? É isso que bom. Aí outra coisa é aquela movimento. Uma coisa sempre causa a outra e tal. Então tem que ter uma causa primeira, lá no final. São aquelas coisas que a gente acabou vendo aqui no início do nosso estudo. E Aristóteles, lá na Grécia, 400 anos antes de Cristo, 300 e poucos anos antes de Cristo, já disse que tinha que existir um Deus e que tinha que ser um só, não podia ser dois,
Porque se fosse dois, um tinha uma coisa que o outro não tinha. Então nenhum dos dois era perfeito. E Deus tem que ser perfeito. Então ele descobriu e foi pensando e viu que não podia ser diferente. Tem que existir um só Deus que causa todas as outras coisas, né? Bom, isso aí a gente consegue descobrir só pensando com a nossa cabeça. Mas de saber que esse Deus é trino em três pessoas, é um só Deus em três pessoas, aí isso aí não tá. Não dá pra gente pensar. Então é por isso que ele diz que a Trindade é um mistério de fé em sentido estrito. É um mistério de fé. Não tem como a gente saber isso. Tem que alguém vir e dizer pra gente. O próprio Deus, né? Aí ele diz, é verdade que Deus deixou traços do seu ser trinitário. Muitos, né? Por exemplo, no Gênesis lá, acho que até uma das citações aqui. No princípio, Deus criou o céu e a terra, né? Primeiro versículo, né? No segundo, a terra estava vazia e sem forma e o Espírito pairava sobre as águas. Quer dizer, primeiro ele falou, Deus criou e o Espírito pairava sobre as águas. E Deus disse, quem fala é o Logos, é a sabedoria divina, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Faça-se a luz, né? Aí São João vai dizer lá, né? Vai iluminar esse versículo. Por ele tudo foi feito e nada do que foi feito foi feito sem ele, né? Sem Jesus, que era no princípio era o velho, né? Então, isso aqui aí só que são vestígios, a gente só sabe disso depois que Deus veio, se encarnou, foi-se embora de novo, subiu, mandou o Espírito Santo veio dizer pra gente, bem direitinho. Olha, tá vendo? Ó, vai olhar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Como a gente viu o evangelho de hoje, da missa de hoje, é esse, né? Que é o dos discípulos de Emaús, né? Que é uma das passagens para mim mais bonitas do evangelho. Que aí ele vai explicando a escritura, tá vendo, meu filho? Ó, vocês são lentos de inteligência, né? Mas eu vou dizer para vocês, ó. Aí vem e revela. É isso que é um mistério assim, de fé estrito, né? Então a gente caminha, né? 238. Deixa eu ver se eu anotei alguma observação aqui. Não. Então vamos caminhar. É o segundo inciso, né, desse parágrafo. A revelação de Deus como Trindade. Pronto. A gente já viu que é um só Deus e agora a gente vai saber como é que é essa história de Deus trino, né, Trindade. 238. A invocação de Deus como Pai é conhecida em muitas religiões. A divindade é muitas vezes considerada como Pai dos deuses e dos homens. Em Israel, Deus é chamado de Pai enquanto Criador do mundo. Mais ainda, Deus é Pai em razão da aliança e do dom da lei de Israel, seu filho primogênito, né, o Israel. Também é chamado Pai do rei de Israel. E é muito, especialmente o Pai dos pobres, do órfão e da viúva, entregues à sua proteção amorosa. Aí tem várias citações aqui de versículos que depois era bom a gente dar uma olhada em casa, né? Essas citações que ele vai justificando esses trechos que Deus é chamado de Pai. 239. Bom, então é isso. Ele diz que em muitas religiões, né? Por exemplo, nos gregos, Zeus é o Deus, é o pai dos deuses. É isso aqui que ele fala. A divindade é considerada o pai dos deuses e dos homens. Zeus é o pai dos deuses gregos. Júpiter é o pai dos deuses romanos. É, aí Buda, não sei quem, é o dos hindus, sei lá, não sei, não conheço, né? Mas em muitas religiões, Tupã, né? Os Deus Sol aqui dos índios, né? Dos índios brasileiros. Então, sempre, mais ou menos claramente, todo mundo, todas as sociedades perceberam que existe, né, um Deus maior do que tudo, né, que governa tudo e tudo mais, que criou, né, de repente. Mas aí, a passar para esse negócio de trindade já é diferente, né? Então, 239. Ao designar Deus com o nome de Pai, a linguagem da fé indica principalmente dois aspectos: que Deus é a origem primeira de tudo e a autoridade transcendente. Isso é uma coisa. E ao mesmo tempo que é bondade e solicitude amorosa para com todos os seus filhos, né? Esta ternura paternal de Deus também pode ser expressa pela imagem da maternidade. Isso aí já é uma coisa interessante, né? Porque
A nossa igreja é muito bonita porque ela contempla tudo, né? Que inclusive é o nome da igreja, né? Católica, né? Segundo o todo, né? Católico quer dizer isso, segundo o todo. Ah, porque só fala em pai, só fala em homem, só tem padre e homem, a mulher não. Deus é pai, e tem vários trechos aqui que ele é referido como mãe. Por quê? Para poder a gente entender, né? Porque o pai é isso, o pai é o gerador das coisas, é o que governa a casa, é quem mantém as coisas, quem provê os recursos de uma casa, de uma família, né? Mas a mãe tem outro aspecto, né? O aspecto amoroso, o aspecto da sensibilidade, do acolhimento, né? Do, da doação, do sacrifício imediato ali, né? Então, assim, tem vários trechos que ele fala aqui, Salmos, livro de Isaías, alguns trechos que tratam Deus como uma mãe. Interessante isso aí. Então, Deus é o nosso pai, mas a igreja é a nossa mãe e a nossa mestra, né? Então, assim, a nossa igreja é completa, né? Deus mandou seu filho e nos deixou a sua mãe, né? Como uma intercessora é, mais poderosa, onipotência suplicante, né? Onipotência suplicante, porque quem é onipotente é Deus. Quem pode tudo é Deus. Mas quem pode pedir tudo, suplicar tudo? Onipotência suplicante, Nossa Senhora. Pode pedir tudo, né? Antecipou até o primeiro milagre de Jesus, né? Não, não é a minha hora, não é chegada a minha hora. Ela nem respondeu, né? Bora, pessoal, faça o que ele vai dizer aí, né? No casamento lá das bodas de Caná, né? Então, assim, a nossa igreja tem todos esses aspectos. E ele vai dizer mais aqui no final desse parágrafo uma coisa interessante. Ó. Deixa eu só perguntar, católica. O senhor falou segundo todo. É a mesma coisa de unidos. Universal não. É porque a palavra católico vem de kata, do grego, que é segundo, e rolon, que é todo. Né? É todo, certo? Mas eu sempre aprendi só como Universal, né? só que para mim, a primeira vez que ele contou, É. É mais, por exemplo, em grego lá, os evangelhos, né? Na nossa Bíblia tá Evangelho segundo Mateus, né? Em grego tá lá Evangelion, não sei pronunciar direito, acho que é assim. Kata Mataion. Evangelho segundo Kata Mataion, que é Mateus em grego. Então, kata é segundo, é de acordo com, né? E rolon é o todo. Por exemplo, deixa eu ver aqui. Hoje em dia fala muito, mais na medicina, isso aí, medicina holística, que é o que é ver a pessoa como um todo, como, não é só tratar da doença, mas ver a pessoa como um ser humano completo. Então essa palavra, esse sufixozinho grego, holon, que é H-O-L-O, né, quer dizer isso, o todo, né, o completo, entendeu? Muito bem. Parei aqui, vamos em frente. Esta ternura paternal de Deus também pode ser expressa pela imagem da maternidade, que indica melhor a imanência de Deus, a intimidade entre Deus e a sua criatura. A linguagem da fé vai assim alimentar-se na experiência humana dos progenitores, que são, de certo modo, os primeiros representantes de Deus para o homem. Muito interessante isso aqui. Que indica melhor a imanência de Deus. A maternidade, o aspecto da maternidade, indica melhor a imanência de Deus. Imanência quer dizer material. Imanere, permanecer aqui, certo? Tem a transcendência. Transcendência é alguma coisa que está para além do que a gente percebe. E isso é o oposto de imanência. Imanência é isso aqui. Material, presente, físico, que a gente toca, que a gente sente, que a gente vê, certo? Então, o pai, se a gente for analisar, o pai é uma figura mais distante numa família, né? O pai, ele está ali como uma autoridade, como uma pessoa que o filho vai percebendo que é quem sustenta aquela casa, mas não do ponto de vista material ali, direto. Ele vai lá fora buscar os recursos e as coisas necessárias para que a casa permaneça, se sustente e vá para frente. E ele também está lá como uma referência de exemplo de ser humano, de autoridade, ou seja, eu não posso fazer nada errado porque aquela autoridade ali vai me repreender, né? E a mãe não, a mãe
o filho está dependente desde o primeiro momento, desde a concepção, materialmente, ele está dentro da mãe, né? E quando ele sai, ele mama, né? A comida dele vem direto, materialmente, do corpo da mãe. E carinho, e aquele contato, aquele tudo ali, é muito físico mesmo, né? Claro que tem a dimensão maior, mas a mãe tem esse caráter mais imanente. Então, Deus tem um aspecto transcendente que a gente peleja para acessar através da nossa oração e tudo mais, mas tem o aspecto material, que é a nossa vida sacramental, que é a gente ajudar o nosso próximo materialmente, né? Tá precisando, vamos chegar junto, né? E servir na igreja materialmente, carregar as cadeiras, né? Arrastar os bancos, fechar a janela, abrir a janela, né? Essas coisas que o padre manda a gente fazer, né? Pronto, isso aí é a mãe da gente que manda fazer, né? Não é o pai que vai fazer. O pai só faz olhar, né? A mãe pega pelas orelhas, bora fazer agora. Pega essa garrafa, leva pra lá, né? Ajeita suas. Exatamente, exatamente. Então, esses dois aspectos, né? Aí ele fala aqui, né? Ó, a imanência de Deus. Outro aspecto revelado pela maternidade divina, vamos dizer assim, né? A intimidade entre Deus e a criatura, né? Intimidade, né? A intimidade mais presente é entre o filho e a mãe. A intimidade mesmo, contato íntimo, né? Íntimos é dentro, né? É do latim também essa palavra. Tem a coisa que é intra, que é dentro. Tem a coisa que é interior, que é interior, que deu a nossa palavra interior, que é mais dentro. E tem o íntimos, em latim, que é o mais dentro de tudo. Mais dentro do que nada pode ser mais interno do que o que está íntimo, né? Então, o que é que pode ser mais íntimo do que um filho dentro da sua mãe, materialmente gerado, concebido dentro daquele útero, né? Entende? Então, intimidade é isso. Que aí Santo Agostinho vai dizer lá nas Confissões, né? Deus está mais dentro de mim do que o meu próprio interior. Ele diz, né? Interior íntimos meus, né? Quer dizer, Deus sabe tudo e está em todo o meu ser, no mais íntimo do meu ser, né? Então é bem, bem famosa essa frase de Santo Agostinho, né? Então vamos em frente. Então tá que ele diz aqui, ó, a linguagem da fé vai alimentar-se na experiência humana dos progenitores. Quer dizer, a nossa linguagem humana, que explica o que é um pai e o que é uma mãe, a gente reconhece o que é um pai e o que é uma mãe, com nossos defeitos e nossas qualidades, a gente vai ter uma ideia do que é Deus ser pai e Deus, a igreja, por exemplo, ser nossa mãe, né? Continuando. Mas esta experiência diz também que os progenitores humanos são falíveis e podem desfigurar a face da paternidade e da maternidade. Convém então lembrar que Deus transcende a distinção humana dos sexos. Deus não é homem nem é mulher. É Deus. Transcende também a paternidade e a maternidade humanas, sem deixar de ser ambas a origem e a medida. Ninguém é pai como Deus é pai, né? Então é aquele que a gente até já viu, foi na época que a gente estudou o Pai Nosso, né? A gente pode ter uma péssima experiência de pai, né? Ou pode não ter uma experiência de pai, de repente o pai morreu, eu era criança, de repente meu pai morreu, não tive uma experiência imediata de um pai, eu transferi aquilo para um tio, ou para o meu avô que me criou, ou para um, sei lá, um professor, né? E você pode até transferir essa experiência de pai para outro. Ou então ter uma experiência muito negativa, né? Um pai que lhe abandonava, ou lhe açoitava, ou não dava de comer, ou batia na sua mãe e tal. Então, essas experiências, ou então as falhas mais normais, que é o que a gente falha normalmente, assim, que eu costumo dizer, conversando com minha mulher, e quando surge esse assunto, que os filhos vêm para humilhar a gente mesmo, né? Assim, bota a gente assim, porque por mais que você tente, né? Você tenta e você percebe que você está muito aquém do que você gostaria de fazer, né? Por eles. E coisas básicas você não consegue fazer, né? Por preguiça, por cansaço, por falha mesmo, por incapacidade. E é importantíssimo isso, né? Porque às vezes a gente, doutor Vinícius é médico, não sei o quê. Aí vem um menino aí e bota o camarada no chão, né? Assim,
Aí é importantíssimo, importantíssimo isso aí, muito importante. E quanto mais filhos, maior que a humilhação é grande, viu? A humilhação é grande. São diferentes formas de. É como tem aqueles memes, né, na internet, né? O jeito que Deus humilha o pobre né? Porque tem várias maneiras, né? Tem várias maneiras de. Então, lá em casa eu tenho 4 maneiras de ser humilhado diuturnamente, né? E, e é assim, é desse jeito. Mas isso não se aplica a Deus, porque eu tento ser bom com meus filhos e tem dias que eu sou ruim, mas Deus nunca vai ser ruim comigo, né? Eu tento ser suficiente, dar o que eles precisam e eu falho. Deus nunca falha nisso, né? Então, assim, é uma imagem, né? Uma ideia que a gente tem do que é o Pai, só que Deus é o Pai perfeito, como ele disse aqui. Ninguém é Pai como Deus é Pai, né? Como é que tá aqui no meu aqui escrito? Deixa eu ver. Ninguém é pai como Deus o é. Pronto, então é isso mesmo. É. 240. Jesus revelou que Deus é Pai, num sentido inédito. Não o é somente enquanto Criador. Ele é Pai eternamente em relação ao seu Filho único, o qual eternamente só é Filho em relação ao Pai. Aí vai citar aqui, Evangelho de São Mateus, né? Ninguém conhece o Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Né? Aqui revelar a intimidade do Filho com o Pai e a necessidade de a gente chegar ao Pai através do Filho, através de Jesus, porque só a quem ele queira revelar, né, é que a gente vai ter acesso, né? E o Espírito Santo ninguém viu ainda, né? Isso aí que é o grande desconhecido, né? Conhecido como grande desconhecido, né? Mas vai chegar. 241. É por isso que os apóstolos confessam que Jesus é o Verbo que estava no princípio junto de Deus e que é Deus. A imagem do Deus invisível, né? É o Evangelho de São João, né? No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, né? Aí, Colossenses, a imagem do Deus invisível. Né? Contradição, né? Se é uma coisa invisível, não tem a imagem, né? Mas é uma forma humana que a gente tenta. Aí, outro santo, acho que é São João da Cruz, vai dizer. Não, acho que é Pseudo Crisóstomo. Bom, vai dizer assim: Deus é um raio. Como é que é? Um raio de treva luminosa. Um raio de treva luminosa, né? Quer dizer, a treva é aquela coisa que a gente não consegue ver nada, porque é tão luminosa. Tem até um livro interessante, chama Ensaio sobre a Cegueira, que é no escritor português, José Saramago. Ele fala sobre uma história que é como se tivesse tido uma epidemia de cegueira causada por uma doença contagiosa. Só que uma coisa interessante no livro, que ele faz questão de deixar bem claro, é que a cegueira é branca. As pessoas veem tudo branco, não é tudo preto. Aí ele vai mostrando o que aconteceria. Tipo, esses livros assim que é tipo. Como é esse? Não, Lost não é aquele do zumbi. O Walking Dead, né? É mais ou menos aquele ali. O pessoal vai virando bicho, vai virando animal, né? Porque uns querem comer e matar os outros, né? Aquela história. Mas eu achei interessante isso aí, porque é uma cegueira branca, né? E ele quis dizer alguma coisa com isso, que é tão luminoso, esse raio da treva luminosa. É uma coisa tão luminosa que cega a gente, né? Se a gente olhar para o sol, a gente cega, né? Mas cega porque é luz demais, né? A gente não tem capacidade de assimilar aquilo ali. Exato. E aquilo que o Padre Marcos falou em algum momento aqui, foi naquele retiro que ele fez aqui, né? Que assim, um pai só é pai em relação a um filho, né? De verdade, né? A turma, não vou nem puxar esse assunto aqui, né? Porque pode derrubar o vídeo. Mas, mas aí vamos dizer, é o pai dos pobres, né? Tem o pai dos pobres. Mas ele não é pai dos pobres, ele é tipo assim, analogicamente o pai dos pobres, né? Porque ajudou os pobres. Alguém que possa se atribuir esse nome. Mas um pai mesmo só é pai quando ele gera um filho. Né? Então eu só virei pai de verdade no dia que o Miguel nasceu, primeira vez, meu filho. Né? E aí eu gerei uma criatura da mesma natureza que eu. Eu não sou pai de um pet, né? Não existe isso, né? É por analogia, por empobrecimento da palavra pai, né?
como a gente empobrece, né? A gente dá uma empobrecida na palavra pai. O verdadeiro pai é Deus. Eu sou pai de forma imperfeita, porque eu sou pai de 4 seres humanos que estão vivos, que são em natureza iguais a mim. Aí a turma acha pouco que empobrece mais, né? Aí eu sou pai de um cachorro, de um gato. Aí não é pai mais, porque são coisas totalmente diferentes. Um homem não tem como gerar um cachorro, um gato, um jumento, não dá, né? Então, é pai, assim, por empobrecimento, muito, né? Assim, da palavra, né? Aí daqui a pouco vai ser pai de samambaia, pai de. Deus sabe de quê, né? Mas o fato é isso, é que a palavra se aplica no momento em que eu virei pai, porque eu gerei um filho, né? Então, se um camarada nunca tiver um filho, um casal que por alguma fortuna não tenha filhos, né? Ele não vai ser pai de forma forte, né? Aí ele adota uma criança, ele é pai legalmente, né? Ele é pai amorosamente, afetivamente e tudo mais. Mas não é pai no sentido mais forte da palavra, que é de sangue e tal, e tal. Diminui o valor disso? Não, não diminui. Mas o significado já é um pouco inferior da palavra em si, né? Então, pois é. Então, pai e filho é uma relação que é recíproca, né? Então, o camarada só é pai quando ele tem um filho, e o filho só é filho quando ele tem um pai, né? Só é filho quando ele tem um pai. E vamos em frente. 241, não é isso? É. É por isso que os apóstolos confessam que Jesus é o verbo. Ah, acho que já foi. 242. Na esteira deles, seguindo a tradição apostólica, no primeiro concílio ecumênico de Nicéia, no ano de 325, a Igreja confessou que o Filho é consubstancial ao Pai. Quer dizer, é um só Deus com ele. O segundo concílio ecumênico, reunido em Constantinopla no ano de 381, guardou esta expressão na formulação do credo de Nicéia e confessou: o Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Aí vai aquelas definições filosóficas, né? Que é criar filosoficamente é você tirar algo do nada, né? Então, a segunda pessoa da Santíssima Trindade não foi, ela é eterna com o Pai, né? Até deu aquele exemplo do fogo, né? Você acende uma chama, no momento que você acende a chama, já começa a gerar o calor e já começa a gerar a luz, né? Aí a gente, ser humano, porque a nossa razão funciona assim, separando as coisas, abstraindo para poder entender, a gente vai e separa. Tem um fogo ali. Uma coisa é o fogo, outra coisa é o calor, outra coisa é a luz, outra coisa é o que está sendo queimado, se é pau, se é papel, se é palha. Outra coisa é onde é que está sendo queimado, outra coisa é que se a chama é azul de gás-butano ou se é amarela de papel, e uma coisa é a temperatura, que uma chama é mais quente do que outra coisa. A gente funciona assim, juntando coisas que estão separadas, a gente pode criar um unicórnio, que é um cavalo que tem um chifre, um cavalo que tem asa, um dragão, que é o quê? Um dragão. Um dragão é uma mistura de um tejo com um morcego, né? A gente inventa um bicho assim. Por quê? Porque a gente tira as asas do morcego e bota num tejo, um camaleão, sei lá em quê. Aí a gente imagina que um dragão é daquele jeito, bem grande, né? Tejozão grande. E assim a gente consegue juntar as coisas que não estão unidas verdadeiramente. E separar as coisas que estão unidas verdadeiramente, né? Então, a gente, né, vai vendo, né? Antes, eu sou pai, eu sou médico, eu sou católico, eu sou, de repente aqui parece que eu sou professor, eu sou estudante no outro canto, eu sou sei lá, paciente quando eu estiver doente, eu sou um réu quando eu for processado em alguma forma, eu sou, então, né, a gente separa, mas eu só sou eu, uma pessoa única e tem esses aspectos, né? Então, por falha e imperfeição da nossa inteligência, a nossa inteligência opera dessa forma, né? Mas a Santíssima Trindade não, são três pessoas separadas, como a gente vai ver aqui, né? Beleza. 243.
Antes da sua Páscoa, Jesus anuncia o envio de outro Paráclito, defensor, o Espírito Santo. Então é importante a gente ver isso, né? Jesus está para morrer, né? Ele está anunciando que vai morrer, que vai estar. E ele diz: Eu vou subir ao céu e eu vou enviar outro. Não sou eu que vou vir de novo agora para continuar ajudando vocês. Não, eu vou subir ao Pai e vou ficar lá. Aí eu vou mandar outro. Se é outro, é como se fosse igual a mim, né? Eu vou mandar outro. Rapaz, eu não posso lhe ajudar não, Juliano, agora. Mas eu vou mandar outro médico, amigo meu, que vai te ajudar, né? Outro médico. Eu não vou mandar um carpinteiro para te ajudar, né? Tô doente dos olhos. Rapaz, Juliano, eu não cuido dos olhos. Mas eu vou mandar um farmacêutico. Não, eu vou mandar. Não, eu vou mandar um carpinteiro para ajudar você. Não é, né? Eu vou mandar outra coisa da mesma natureza que eu, né? Eu vim e fiz a minha parte. Jesus veio e fez a parte dele aqui. Que foi a parte dele? Se encarnou, ensinou, deixou a Eucaristia, disse que a gente só consegue subir ao Pai através dele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Disse que vocês têm que batizar, assim, etc. Terminei a minha parte aqui. Volto para o Pai e vou mandar outro para continuar. Porque vocês vão precisar de outras coisas agora. O que é que a gente vai precisar? Dos dons do Espírito Santo, da fortaleza, do temor de Deus, da piedade, da conselho, da sabedoria, tá, etc. E das moções do Espírito Santo para que a gente possa avançar, né, na igreja. Então, o Espírito Santo é outro. Jesus já está dizendo, ó, isso aqui é um vestígio, né? Ó, somos três. Ó. O Pai me mandou, eu vim, eu volto e vou mandar outro, né? Bom, foi isso que ele disse, mas... Oi? Não, é outra coisa, é outro, né? Porque senão ele dizia, eu vou subir, meu corpo vai ficar lá em cima e vou mandar minha alma de novo aqui para ficar aqui, né? Não é isso, né? Eles falam que é outra em pé de igualdade, né? Cadê? É... Beleza, vamos lá. 243. Antes da sua Páscoa, Jesus anuncia o envio de um outro Paráclito, o Espírito Santo. Agindo desde a criação, que é aqui que ele cita lá o Gênesis, né? E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E tendo outrora falado pelos profetas, é outra citação, o Espírito Santo estará agora junto dos discípulos e neles para os ensinar e os guiar para a verdade total. João, capítulo 14 e capítulo 16. É muita coisa sobre o Espírito Santo, né? Jesus explicando. E assim o Espírito Santo é revelado como uma outra pessoa divina em relação a Jesus e ao Pai. Só ver aqui uma coisa. 44, né? Ó, ele bota aqui João 14, versículo 17. Só ver aqui para a gente ver o que é que está escrito aqui. Mas explica João 16, 30. Mas lá embaixo tem outra citaçãozinha lá. Ó. 14, 17, 14, 26, 14, 26, 16, 14. Ó, 14, esse capítulo 14 de São João é muito importante nessa parte do Espírito Santo, né? 14, versículo 17. Vou ler aqui do 15 em diante, ó. 15. Capítulo 14, versículo 15. Se me amais, observareis meus mandamentos. Quer dizer, Jesus está dizendo, se vocês me amarem, vocês vão observar os meus mandamentos, tudo que eu ensinei. E assim, né, se isso acontecer, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Paráclito, outro defensor, para que convosco permaneça para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode acolher porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece convosco, né? Então, aí vamos ver aqui, 14 e 26, que é no mesmo capítulo ainda, ó. E essas coisas, 25 aqui para contextualizar. Essas coisas vos tenho dito estando entre vós, mas o Paráclito, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará tudo e vos recordará tudo que eu vos disse. E aqui, 15, 26, que é outra citação aqui, vamos ver o que é que tem. Capítulo 15, versículo 26. Quando vier o Paráclito, que vos enviarei de junto do Pai. Quer dizer, isso aí vai ser importante, porque o Espírito Santo procede do Filho e do Pai. A gente vai ver isso aqui.
Quando vier o Paráclito, que vos enviarei de junto do Pai, o Espírito da verdade, que vem do Pai, ele dará testemunho de mim. E a outra 16:14, que é o que ficou tá aqui. Quando vier, começando do 13. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à verdade plena, pois não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas futuras. Quer dizer, por exemplo, São João escreveu o Apocalipse falando das coisas futuras, né? Inspirado por quem? Pelo Espírito Santo. Não é o Espírito Santo que inspirou todos os escritores, os agiógrafos, os escritores sagrados? Então, pronto, aqui. Anunciará as coisas futuras. Ele me glorificará porque receberá do que é meu e vos anunciará, né? Então, o Espírito receberá do que é meu, ou seja, as minhas coisas, Jesus dizendo, né? O Espírito receberá as minhas coisas e vos anunciará essas mesmas coisas. Então, é mais uma vez dizendo que o Espírito procede do Filho também, né? É interessante. Essas citações são muito importantes. A gente sempre tá lendo o catecismo, vê uma citação, vai ver lá mais ou menos e tenta ir ler no original, porque é importante. Porque o catecismo é um resumo, né? Muito resumido. É, não ia caber se fosse botar todas essas citações aqui, né? Vamos em frente. Cadê? Beleza. E assim o Espírito Santo é revelado como uma outra pessoa divina em relação a Jesus e ao Pai, né? Todos esses versículos que a gente viu dão testemunho de que isso é uma outra coisa de igual natureza, em pé de igualdade com eles, né? Só que para nós houve uma sequência de tempo, porque nós existimos no tempo, né? Deus existe na eternidade, e para Deus está tudo dado. Tudo que é, que foi, que vai ser e que poderia ser, já está na palma da mão de Deus, né? De uma vez. Para nós, não, é uma coisa que aconteceu na sequência. Então, primeiro o mundo foi criado, depois Jesus veio, depois o Espírito Santo veio, né? Para nós tem essa sequência, né? 244. A origem eterna do Espírito revela-se na sua missão temporal. Pronto, é isso que eu acabei de dizer, né? A origem eterna, ou seja, fora do tempo, revela-se na sua missão temporal. Que começou quando? Começou desde o tempo da criação, mas mais fortemente na constituição da igreja, né? Quando Jesus subiu aos céus e ele desceu em Pentecostes. O Espírito Santo é enviado aos apóstolos e à igreja, tanto pelo Pai em nome do Filho, como pessoalmente pelo Filho, depois do seu regresso ao Pai. O envio da pessoa do Espírito após a glorificação de Jesus revela em plenitude o mistério da Santíssima Trindade. Então, isso é que a gente acabou de ver, né? 245. A fé apostólica relativamente ao Espírito foi confessada pelo Segundo Concílio Ecumênico, reunido em Constantinopla em 381. Aí ele vai citar, né? Nós, dentro do concílio, vai escrever, né? Nós acreditamos no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai. Isso aí está lá naquele símbolo, né? Constantinopolitano. Porque nós só dizemos assim no nosso credo, né? Creio no Espírito Santo. Pronto. Aí já passa para a Igreja Católica, né? E no credo Niceno Constantinopolitano diz assim: creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida. Não foi o Espírito de Deus que foi soprado nas narinas de Adão? Espírito, acho que ela disse isso aqui. Essa palavra espírito em latim quer dizer ar, sopro, que vem da palavra de grego que chama pneuma. Pneuma é sopro, ar, do ponto de vista, não é qualquer ar, certo? Não é um ar do ar-condicionado, nem um ar do ventilador. É um ar vivo, respirado, certo? Porque, por exemplo, em latim, o ar do ventilador, das asas que balançam e o ar bate na gente, esfria o vento, é aere, aer, que é a palavra que deu o nosso ar, né? Mas o sopro de vida, o espírito, o ar que é respirado e dá a vida, ele se chama espírito em latim, pneuma em grego, certo? Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho. Isso aqui a gente vai ver que foi um problema grande, só esse trechozinho aqui. E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Falou pelos profetas como? Ele que inspirou os escritores e os profetas, né? Então ele é
junto com o Pai e com o Filho, ele é adorado e glorificado, em pé de igualdade, né? Então, a mesma adoração que a gente dá a Deus Pai, a Deus Filho, a gente tem que dar a Deus Espírito Santo, né? Ok, beleza. Vocês vai. Não, ainda estamos na 245, né? Mas a origem eterna do Espírito Santo não está desligada do Filho. O Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, é Deus uno e igual ao Pai e ao Filho, da mesma substância e também da mesma natureza. Contudo, não dizemos que ele é somente o Espírito do Pai, mas ao mesmo tempo o Espírito do Pai e do Filho. O credo do Concílio de Constantinopla da Igreja confessa que ele, com o Pai e o Filho, é adorado e glorificado. Isso que a gente acabou de ler, né? Eu vou já ler o trechinho desse livro aqui, que é A Fé Explicada, que eu achei muito interessante a explicação que ele deu, mas vamos continuar um pouquinho aqui. 246. A tradição latina do credo confessa que o Espírito procede do Pai e do Filho. Filioque, está escrito aí, né? Esse que o é em latim quer dizer e do Filho, certo? Filioque. O Concílio de Florença, em 1438, explicita: o Espírito Santo recebe a sua essência e o seu ser ao mesmo tempo do Pai e do Filho, e procede eternamente de um e do outro, como de um só princípio e por uma só expiração. E porque tudo o que é do Pai, o próprio Pai o deu ao seu Filho unigênito, gerando-o, com exceção do seu ser Pai. Esta mesma procedência do Espírito Santo, a partir do Filho, ele a tem eternamente do seu Pai, que eternamente o gerou. Então, isso aqui é complicado, né? Para a gente desdobrar isso aqui. 247. A afirmação do filioque, quer dizer, que diz que ele procede do Pai e do Filho, não figurava no símbolo de Constantinopla em 381, mas com base numa antiga tradição latina e alexandrina, o Papa São Leão já tinha confessado dogmaticamente em 447, quer dizer, muito pouco tempo depois, né? 50 anos depois aqui, 60. Mesmo antes de Roma ter conhecido e recebido o símbolo de 381, do Concílio de Calcedônia em 451. O uso desta fórmula no credo foi sendo pouco a pouco admitido na liturgia latina entre os séculos VIII e XI. A introdução do filioque no símbolo niceno-constantinopolitano pela liturgia latina constitui ainda hoje, no entanto, uma diferença, né, com as igrejas ortodoxas. É aí que está. Na igreja ortodoxa, que é a russa, né, eles dizem que o Pai, né, envia o Filho e o Filho envia o Espírito Santo, numa sequência linear, né? E a nossa fé católica diz que o Pai e o Filho como é que é? Enviam o Espírito, né? O Espírito procede dos dois ao mesmo tempo, da mesma forma, né? Eternamente. Então isso aí a gente pensa que não, né? Mas gera uma mudança grave, radical na nossa fé, né? Como? Por quê? Eu não tenho conhecimento filosófico para retirar todas as consequências que isso pode trazer, né? Mas a igreja é sábia, né? E está explicado. Em algum lugar que eu não sei onde é, nem sei como é, que eu não tenho capacidade de saber isso. Aí, como eu não sei, eu acredito porque a igreja é minha mãe e é minha mestre, né? Se um dia der tempo eu estudar e aprender isso aí, ótimo. Se não der, eu acredito do mesmo jeito, né? Porque a fé é uma adesão total e completa e restrita a tudo que nos foi revelado por Deus, né? Que a gente viu lá no começo do catecismo, né? 248. A tradição oriental, quer dizer, a igreja ortodoxa russa, né, a tradição oriental, antes de mais, o caráter de origem primeira do Pai em relação ao Espírito Santo. Ao confessar o Espírito como saído do Pai, afirma que ele procede do Pai pelo Filho, naquela sequência que eu falei, né? Pai, através do Filho, manda o Espírito Santo. A tradição ocidental, que é a nossa, exprime, sobretudo, a comunhão consubstancial entre o Pai e o Filho, ao dizer que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. E diz, de maneira legítima e razoável,
porque a ordem eterna das pessoas divinas na sua comunhão consubstancial implica que o Pai seja a origem primeira do Espírito, enquanto princípio sem princípio. Mas também que, enquanto Pai do Filho único, seja com ele o princípio único de que procede o Espírito Santo. Esta legítima complementariedade, se não for exagerada, não afeta a identidade da fé na realidade do mesmo mistério confessado. O que é que ele está dizendo aqui no final? Que a gente não deve tomar um só em detrimento dos outros, né? Se não for exagerada, quer dizer, dentro da justa medida que a igreja propõe, não afeta a identidade da fé na realidade do mesmo mistério professado. Eu vou pedir licença só para eu ler esse trechinho que eu separei aqui desse livro, porque eu achei que me clareou as ideias. A fé explicada. Mais ou menos a mesma estrutura do catecismo, só que ele dá exemplos, né? Não é, o catecismo é como se fosse uma norma, né? Tipo assim, só são parágrafos secos, né? Assim, dizendo isso, aquilo, aquilo outro. A gente tem que ficar, né, procurando. Aí aqui é o seguinte, ó. Justamente nesse momento que ele vai tentar explicar a Trindade, né? Deixa eu ver aqui. Primeiro que ele diz aqui, né? Que existir é próprio da natureza divina. Quer dizer, nós não. Nós, em algum momento, nós não existíamos, né? Passa muito tempo sem existir e um belo dia Deus nos tirou do nada e eis que nós estamos aqui. Então, não é próprio da nossa natureza existir, porque todos nós aqui podíamos continuar não existindo. Bastava nossa mãe ter abortado a gente, né? Certo? Então, ou a gente ter sido abortado mesmo naturalmente, por exemplo. Ou no dia que eu ia ser gerado, minha mãe tomou a pílula no dia seguinte, por exemplo. E assim, né? Muitas coisas podiam acontecer para eu não estar aqui, né? Mas Deus não. É próprio de Deus existir, porque Ele é. Eu sou aquele que é. Eu sou aquele que sou. É assim que Ele se revela para Moisés, né? Aí, bom, vou citar aqui o livro. Se o conceito que Deus tem de si mesmo deve ser um pensamento infinitamente completo e perfeito, tem que incluir a sua existência. O que é que ele está querendo dizer aqui? Bom, eu existo, eu estou aqui. Eu, Vinícius. Então, se eu começo a pensar sobre mim, como é que é a minha história, o que é que eu fiz, o que é que eu estudei, onde é que eu morei, o que é que, né? Aí são as coisas que já são da minha existência. Mas, como eu disse, teve um momento que eu não existia, então eu não posso pensar nessa parte aí, porque eu não, né? Mas Deus não. Deus, no momento que para pensar sobre si mesmo, ele tem que pensar na própria existência, porque é da natureza dele existir. Então, pronto. A imagem que Deus vê de si mesmo, a palavra silenciosa com que eternamente se expressa a si mesmo, deve ter uma existência própria e distinta. A gente pensa por palavras, né? Nós, seres humanos. Quando eu vou pensar, certo, eu quero pensar sobre mim mesmo. Eu nasci no dia 19 de 85 e fiz assim, fui nasci em tal hospital. Palavras. Palavras, 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 umas atrás das outras. E formando um discurso mais ou menos coerente, porque eu vou me esquecer de uma parte e depois eu vou me lembrar. Quando eu estiver falando da minha adolescência, eu me lembro, mas um dia aconteceu isso quando eu era pequeno, eu me esqueci de dizer. E Deus não é assim. Deus, quando olha para si mesmo, ele se conhece perfeitamente, né? De forma completa. E como a essência dele é existir, né? Quando eu penso na minha história, por exemplo, eu não volto a fazer aquelas coisas, né? Mas Deus, quando pensa e diz, faça-se a luz se fez, né? Então a palavra divina é diferente da nossa palavra. A palavra divina é eficaz. Quando ele diz, isto é o meu corpo que será entregue por vós, aquele pão se transforma em corpo de Jesus, né? Então assim, quando Deus, Pai, pensa em si mesmo, ele se conhece e gera uma outra existência, porque é próprio dele existir. A este pensamento vivo, em que Deus se expressa perfeitamente a si mesmo, chamamos de Deus Filho. Como se fosse um espelho, né? Ele diz aqui, é como se fosse um espelho. Você se olha no espelho, nós nos olhamos no espelho, mas só vemos uma imagem. Mas se fosse possível Deus se olhar no espelho, aquela imagem saltaria para fora com vida. Por quê? Porque aquela imagem está olhando o Deus Criador e está percebendo tudo dele, entendendo tudo e sabendo de tudo.
né? Beleza, vamos em frente. Aí é que tá. Quando essas duas entidades, vamos pensar nessa história do espelho, né? O Deus que criou está se vendo no espelho e aquela imagem é viva. E eles olham um para o outro e vê que os dois são perfeitíssimos, né? Porque a gente olha assim, um dia que eu corto meu cabelo, eu assim, rapaz, ficou bom. Você já acha bom, né? Aí vocês, meninas, vão lá, passam maquiagem, né? Aí olha no espelho assim, hoje ficou bom. Você já acha bom. Gera, hoje tá ruim, vou pintar. Aí quando pinta, beleza, show. Só que Deus, quando ele se olha no espelho e se vê um ao outro, diz, rapaz, você é bom demais. E você também, porque você criou tudo, e você, que sabe de tudo. Rapaz, vocês dois, rapaz, é bom demais. Isso é uma coisa tão boa, um é tão bonito, tão, rapaz, é tão bom que os dois geram um amor. Que o amor é o que? A inclinação para a união, né? O que é eu amar minha esposa? Eu querer estar perto dela, eu querer estar junto dela, né? Querer o bem dela, querer que ela esteja bem, querer que ela esteja bonita, né? Tudo isso a gente quer. Bonito não só do ponto de vista estético, né? Aí, esse negócio todo aí gera essa terceira coisa, que é o amor, que é o Espírito Santo, né? Que é assim que ele explica, ó. Ao se verem, contemplam nessa natureza tudo que é belo e bom. Quer dizer, tudo que produz amor em grau infinito. Porque tudo que é belo gera amor na gente. Você passa e vê uma foto, uma paisagem bonita, uma pintura muito bonita, aquilo nos atrai. A gente olha e tem um amor por aquilo ali, porque a gente quer ficar olhando mais e tentar ver melhor os detalhes e tudo mais. Se a gente escuta uma música, aquilo é belo, nos atrai a nossa atenção, a gente vai tentar escutar uma vez, duas, 10, 100, né? Se a gente vê uma pessoa que é santa, a gente quer estar perto daquela pessoa, aquela pessoa boa, né, que transmite uma mensagem boa, bons ensinamentos, boas ações. Isso é o amor. E quando eles se veem, né, e veem tudo que é bom e que é belo, quer dizer, tudo que produz amor em grau infinito. E assim a vontade divina origina um ato de amor infinito para com a bondade e a beleza divinas. Uma vez que o amor de Deus por si mesmo, tal como o conhecimento de Deus sobre si mesmo, é da própria natureza divina, tem que ser um amor vivo, né? É o Espírito, né? O Espírito Santo. Este amor infinitamente perfeito, infinitamente intenso, que eternamente flui do Pai e do Filho, é que chamamos de Espírito Santo. Aí ele diz aqui, ó. Bom, achei interessante, né? Porque eu falei, eu continuo sem entender e vocês também, né? Pronto, então estamos sendo honestos. Aí ele diz aqui, ó, para concluir. Estamos perante um mistério de fé e ninguém, nem o maior dos teólogos, poderá aspirar a compreendê-lo realmente. O máximo que se pode chegar é a diferentes graus de ignorância, né? Tem um que é um pouquinho mais ignorante sobre o assunto, outro é menos, mas não dá. A gente só vai saber disso quando a gente chegar lá, né? Se Deus quiser. Exatamente. Mas é muito interessante. Cadê? Vamos mais um pouquinho, né? Ninguém tá com frio. É mesmo, eu não acredito não. É mesmo, é. Tá no 25. Esse aqui tá no 25, oi? Leo 13. É assim, ó. Leo, Leo 13. É 13 com S, na verdade, né? Muito bom, viu? Certo. Agora, se a gente lembrar, no comecinho desse bloco que a gente começou a ler, ele falou, esse parágrafo aqui vai falar sobre três coisas. Uma, como Deus se revelou no mistério da Santíssima Trindade. A segunda, como a igreja formulou o dogma, que é isso que a gente acabou de ver, né? Baseado nessas citações bíblicas e todas essas manifestações de filosofia, etc. E a terceira coisa é como, através da missão divina, Deus Pai, manifesta seu desígnio de benevolência. Quer dizer, como é que a coisa acontece na prática, vamos dizer assim, né? Então vamos lá, 249. A verdade revelada da Santíssima Trindade esteve desde a origem na raiz da fé viva da Igreja, principalmente por meio do batismo, como a gente viu, né? Que é lá nos Evangelhos ainda.
encontra a sua expressão na regra da fé batismal, formulada na pregação, na catequese e na oração da igreja. Mas é importante sempre. O Evangelho de São Mateus foi escrito, sei lá, no ano 50 e tantos, né? Mas antes disso tinha batismo, não tinha? Tinha, né? São Pedro batizava o povo, Tomé, Bartolomeu, os apóstolos, os bispos, né? E eles batizavam como? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 20 anos, milhares de pessoas batizadas assim. Até que um dia Mateus escreveu, né? Então a nossa igreja tem esse tripé, né? Da escritura, do magistério e da tradição, né? É importante, eu não canso de reforçar isso aqui. Então a verdade revelada da Santíssima Trindade encontra a sua expressão na igreja, encontra a sua expressão na regra da fé batismal formulada na pregação, na catequese e na oração da igreja. Tais formulações encontram-se já nos escritos apostólicos, como o comprova esta saudação retomada na liturgia eucarística. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam todos com todos vós. É isso que o padre diz toda a missa, né? A graça de Deus Pai, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja convosco, né? Bendito seja Deus, reuniu na boa igreja. E está lá, 2 Coríntios, capítulo 13, e tem outras citações aí embaixo, pra vocês verem, ó. 249. Essa mesma citação está lá na 2 Coríntios, e ainda em 1 Coríntios, capítulo 12, e Efésios, quer dizer, em 3 lugares, né? Lá embaixo, quer ver? Vamos lá, importante, vamos ver aqui. 2 Coríntios, já botou aqui, né? 1 Coríntios 12, versículo 4. 1 Coríntios 12, de 4 a 6. 12. Vou ler os primeiros, sim. Capítulo 12, versículo 1. A propósito dos dons do Espírito Santo, irmãos, não quero que estejais na ignorância. Sabeis que quando éreis gentios, éreis irresistivelmente arrastados para os ídolos mudos. Por isto eu vos declaro que ninguém, falando com o Espírito de Deus, diz, anátema seja Jesus. E ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito. Agora sim. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Diversos modos de ação, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Pronto, mais um vestígio da Trindade. Ó. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Está falando do Espírito Santo. Há diversidade de ministérios. O que é isso? Diáconos, presbíteros, bispos. São vários ministérios. Mas o Senhor é o mesmo, porque esses ministérios são ministérios in persona Christi, né? Na pessoa de Cristo, que consagram a Eucaristia. E versículo 6. Diversos modos de ação, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Quer dizer, o mesmo Deus Pai é o mesmo Deus Filho, Senhor de todos os ministros, e o mesmo Deus Espírito Santo, né? E a outra citação que ele diz aqui é Efésios, cadê? 4, de 4 a 6. Vamos lá, só para a gente não perder essa... É importante isso aqui. Capítulo 4. Beleza? 4 a 6. Versículo 4. Há um só corpo e um só espírito, assim como é uma só a esperança da vocação a que foste chamado. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos, né? Quer dizer, sempre vai juntando assim. Há um corpo e um só Espírito. Um só corpo, corpo de Cristo. Um só Espírito, o Espírito Santo. E um só Deus Pai, Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos, né? Por meio de todos, certo? Ó, veja só. Sobre todos, por meio de todos, por Cristo, com Cristo e em todos, e em Cristo. É assim que a gente diz? Pois é. Tá tudo... Não tem... Ó, esse é um dos milagres, que a gente até falou também no começo, acho que foi no primeiro encontro, que é aquele preâmbula fidei, né? Que é os motivos para a gente... Não, é impossível uma cabeça escrever vários livros desses. Efésios foi São Paulo que escreveu. Aí os outros livros foram outros. É impossível, isso tudo está unido de uma forma tão perfeita, sendo escrito em épocas diferentes, anos diferentes, por pessoas diferentes, culturas diferentes, conversões diferentes, e não se contradizer e não se... Certo?
Impossível. Então, assim, essa perfeição só pode se referir à perfeição das perfeições, que é Deus, né? Cadê? Vamos por 250 agora, né? Tá perto do que a gente se propôs a ler, não foi? Acho que tá, vamos ver aqui. Vamos indo. Se vocês quiserem parar, vocês dizem. 250. No decurso dos primeiros séculos, a Igreja preocupou-se com formular mais explicitamente a sua fé trinitária, tanto para aprofundar o próprio conhecimento da fé, como para defender contra os erros que a deformavam, né? Ia surgindo os erros, né? E quais são esses erros? Vários, né? Primeiro, dizia que Jesus não era Deus. Jesus era uma criatura, a mais perfeita de todas, que foi o erro do arianismo, que quase acabou com a igreja. Então, essas formulações servem para aprofundar o conhecimento da nossa fé e, ao mesmo tempo, defender contra os erros que iriam culminar no fim da igreja, né? Foi esse o trabalho dos primeiros concílios, ajudados pelo trabalho teológico dos padres da igreja e sustentados pelo sentido da fé do povo cristão. 251. Para a formulação do dogma da Trindade, a Igreja teve de elaborar uma terminologia própria, com a ajuda de noções de origem filosófica, como substância, pessoa, hipóstase, relação, etc. Ao fazer isto, a Igreja não sujeitou a fé a uma sabedoria humana, mas deu um sentido novo e inédito a esses termos, chamados a exprimir também, desde então, um mistério inefável, transcendendo infinitamente tudo quanto podemos conceber de nível humano. Que é isso, né? Inefável, como eu falei da outra vez. Algo que não pode ser falado. Mas não pode ser falado de forma perfeita. Mas a gente pode tentar. Como é que tenta? Usando os conceitos que já existiam. Isso aqui já existe em filosofia, o que é uma substância, o que é uma pessoa, o que é uma hipóstase, o que é uma relação e tal. Etc. Aí a igreja foi se utilizando disso aí e criando termos novos para tentar falar sobre esses mistérios, né? A igreja utiliza o termo substância, às vezes também traduzido por essência ou natureza, para designar o ser divino na sua unidade. E o termo pessoa ou hipóstase, que é a mesma coisa, para designar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, na distinção real entre si. E o termo relação para designar o fato de que a sua distinção reside na referência recíproca de uns aos outros. Então é isso. As pessoas são esses aspectos, né, da Trindade, e a relação entre eles. Quer dizer, como a gente viu, né, o Deus Pai gera o Filho, não cria, gera aquele conhecimento de si próprio, e os dois geram o amor, né, que se relaciona entre si. É basicamente isso, né? Claro que isso aqui é muito mais profundo do que eu tenho a capacidade de aprofundar, né? 253. A Trindade é una. Nós não confessamos três deuses, mas um só Deus em três pessoas. A Trindade consubstancial. As pessoas divinas não dividem entre si a divindade única. Cada uma delas é Deus por inteiro. O Pai é aquilo mesmo que o Filho é aquilo mesmo que o Pai, e o Pai é e o Filho é aquilo mesmo que o Espírito Santo, ou seja, um único Deus por natureza. Cada uma das três pessoas é esta realidade, quer dizer, substância, essência ou a natureza divina, né? As pessoas divinas são realmente distintas entre si. Deus é um só, mas não solitário. Pai, Filho e Espírito Santo não são meros nomes que designam modalidades do ser divino, porque são realmente distintos entre si. Aquele que é o Filho não é o Pai, e aquele que é o Pai não é o Filho. Nem o Espírito Santo é aquele que é o Pai ou o Filho. São distintos entre si pelas suas relações de origem. O Pai gera, o Filho é gerado e o Espírito Santo procede dos dois. A unidade divina é trina. As pessoas divinas são relativas umas às outras. Uma vez que não divide a unidade divina, a distinção real das pessoas entre si reside unicamente nas relações que as referenciam umas às outras. Nos nomes relativos das pessoas, o Pai é referido ao Filho, o Filho ao Pai e o Espírito Santo a ambos. Quando falamos dessas três pessoas, considerando as relações respectivas, cremos, todavia, numa só natureza ou substância. Isso é mais uma citação de algum concílio aí, né? Com efeito, neles tudo é um, onde não há oposição de relação.
Por causa desta unidade, o Pai está todo no Filho e todo no Espírito Santo. O Filho está todo no Pai, todo no Espírito Santo. O Espírito Santo está todo no Pai, todo no Filho. Você vê que eles explicam e reposicionam e reforçam e reiteram para não ficar dúvida, né? Para não chegar no dia que eu me lembro que o Padre Marcos perguntou e a gente não soube responder na missa, né? Um Deus em três pessoas, né? Tem que ficar decorado isso aqui. Enquanto a gente não entender, que a gente não vai entender nunca, mas a gente tem que ter essa resposta na ponta da língua, né? São Gregório de Nazianzo, também chamado teólogo, confia aos catecúmenos de Constantinopla o seguinte resumo da fé trinitária. Mais uma tentativa de um santo para explicar, né? Ele estava dizendo isso aqui para as pessoas que iam ser batizadas nesse momento, né? Antes de mais nada, guardai-me este bom depósito. Quer dizer, decore isso aqui. Depois vocês vão passar a vida mastigando isso aqui, mas guarde primeiro isso. Pelo qual vivo e combato, com o qual quero morrer, que me dá coragem para suportar todos os males e desprezar todos os prazeres. Refiro-me à profissão de fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Eu vou-la confio hoje. É por ela que daqui a instantes eu vou mergulhar-vos na água e dela fazer-vos sair. Eu vou-la dou por companheira e protetora de toda a vossa vida. Dou-vos uma só divindade e potência, uma nos três e abrangendo os três de maneira distinta. Divindade sem diferença de substância ou natureza, sem grau superior que eleve, nem grau inferior que abaixe. É de três infinitos a infinita connaturalidade. Deus integralmente, cada um considerado em si mesmo. Deus, os três considerados juntamente. Assim que comecei a pensar na unidade, logo me encontrei envolvido no esplendor da Trindade. E mal começo a pensar na Trindade, logo a unidade sou reconduzido, né? Várias formas de reforçar a mesma coisa. Deixa eu ver aqui, 57. Esse finalzinho é bem pequenininho, acho que vale a pena a gente concluir, né? Que a gente conclui o bloco. Só mais um. Ok. As obras divinas e as missões trinitárias, né? Ó Trindade, né? 257. Ó Trindade, luz ditosa, ó primordial unidade. Deus é a eterna bem-aventurança ou felicidade, né? Vida imortal, luz sem ocaso. Ocaso é morte, né? Luz que não se apaga, certo? Deus é amor, né? Que Deus é a Trindade, Deus é a eterna felicidade, Deus é a vida imortal, Deus é luz, Deus é amor. Está dizendo todas as coisas, as perfeições que Deus é, né? Pai, Filho e Espírito Santo, livremente. Deus quer comunicar a glória da sua vida bem-aventurada. Tal é o mistério da sua vontade, né? Além de ele ser bom e perfeitíssimo, ele é generosíssimo e quer nos comunicar isso, né? E diz de todas essas formas. Tal é o mistério da sua vontade, que ele concebeu antes da criação do mundo em seu Filho muito amado, uma vez que nos destinou de antemão a que nos tornássemos seus filhos adotivos por Jesus Cristo. Quer dizer, a sermos conformes à imagem do seu Filho. Graças ao Espírito que faz de vós filhos adotivos. Romanos. Este desígnio é uma graça que nos foi dada desde toda a eternidade, a qual procede imediatamente do amor trinitário. E este amor manifesta-se na obra da criação, em toda a história da salvação depois da queda e nas missões do Filho e do Espírito, quer dizer, a redenção do Filho e a santificação pelo Espírito, né? Continuadas pela missão da Igreja, né? Toda a economia divina é obra comum das três pessoas divinas, assim como não tem senão uma e a mesma natureza. A Trindade não tem senão uma e a mesma operação. Por quê? Porque a gente age conforme a nossa natureza, né? Eu sou ser humano, como é que eu ajo? Eu ajo conforme os seres humanos, pensando, agindo, falando, construindo. Mas eu não voo, né? Porque não é da minha natureza humana voar, né? Eu não consigo viver debaixo d'água, porque não é da minha natureza humana viver debaixo d'água, como os peixes, né? Então aqui é que ele está dizendo, né? Assim como não tem senão uma e mesma natureza, a natureza divina, a Trindade não tem senão a mesma operação. Quer dizer, quando um faz a coisa, quando Deus cria, a segunda pessoa cria e o Espírito cria. Quando Deus redime pelo seu Filho, Deus Pai redime e o Espírito Santo redime. E quando o Espírito santifica,
nos empurra para a santificação, nós somos santificados também pelo Filho e pelo Pai, né? Porque uma só é a mesma operação, por eles terem a mesma natureza. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não são três princípios das criaturas, mas um só princípio. No entanto, cada pessoa divina realiza a obra comum segundo a sua propriedade pessoal. Assim como nós, né? Nós temos a mesma natureza humana, mas eu executo a minha natureza de uma forma, a Ritinha de outra, a Maiara de outra, e assim vai, né? Então, são diferenças pessoais, né? Cada um, pela sua vontade, pela sua liberdade, faz conforme o seu entendimento, né? Então, tá aqui. Cada pessoa divina realiza a obra comum segundo a sua propriedade pessoal. É assim que a Igreja confessa, na sequência do Novo Testamento, um só Deus Pai, de quem são. Essa frase está melhor no Catecismo Escrito. Eu vou ler aqui pelo escrito. É o 259, né? 251. Ainda, né? Um Deus e Pai. Tá aqui, tá melhor. Um Deus e Pai, do qual são todas as coisas, né? De quem são todas as coisas. Um Senhor Jesus Cristo, mediante o qual são todas as coisas. Quer dizer, através de Cristo, né? Por tudo, através dele tudo foi criado. E um Espírito Santo, em quem são todas as coisas, né? Quer dizer, a gente tem que permanecer nesse Espírito, no amor sempre constante. Na hora que a gente peca mortalmente, a gente se afasta disso. Então a gente não está mais no Espírito Santo. Então a gente não mais está no Espírito Santo, não mais podemos ir com Jesus, né? E não mais podemos pertencer ao Pai, porque estamos fora do Espírito, né? É que no meu aqui tá a frase está um pouquinho mais truncada, está mais esquisita a forma que está escrita. Aí tá aqui essa frase que eu achei interessante, né? Todo aquele que segue Cristo fala porque o Pai o atrai e o Espírito o move. Mas no catecismo escrito está como o impulsiona. Eu sempre gostei dessa imagem do barco, né? É como se fosse um barco a remos e a velas, certo? Você tem um barco, nós somos o nosso barco, né? Eu costumo pensar assim, né? Tem as coisas que eu faço para esse barco andar para frente, né? O que é que eu faço? Eu vou remar, né? Eu vou dirigir o leme do barco para apontar na direção certa, né? Eu vou tampar os buracos que possa surgir. Eu vou passar aquele bicho que impermeabiliza para não entrar água. Eu vou pintar o barco para ficar mais bonito. Eu vou botar uma madeira boa e tal, etc. Isso são as coisas que eu faço. Mas tem as coisas que o vento é quem faz, né? Eu vou botar as velas, mas é o vento que vai soprar, né? É o vento que vai impulsionar. E essa imagem do Espírito, né? Que sopra na nossa vida. Então, assim, nós fomos criados por Deus, quer dizer, Ele nos deu o nosso barco, vamos dizer assim. Jesus está conosco, né? Através dele que nós temos a força para ir e Ele vai nos ensinando como fazer. Ó, reme por aqui, vá por ali, não vá por aqui. E o Espírito Santo nos empurra, né? Então, existem essas três formas da gente se mover, né? Nós temos três formas de se mover, basicamente. Nós somos movidos por atração, como a gente acabou de ver aqui, né? Se a gente vê uma coisa bonita, bela e boa, a gente quer se dirigir para aquilo por atração. Certo, eu posso ir naquela direção, mas eu estou fraco, eu não consigo ir. Então eu posso ir com alguém me carregando, me ajudando. Eu vou andando com as minhas pernas, mas alguém vai me ajudando. Quem é? Jesus, né? E eu posso ir empurrado também de alguma forma, pelo vento, né? Empurrado. Eu posso ir atraído e empurrado. E sendo suportado por alguém. Eu gosto de pensar assim, certo? Que são as três pessoas da Santíssima Trindade que nos ajudam a nos. Mas se eu não quiser ir, se eu me sentar no chão, pode se ventar que eu não vou, né? Se eu não olhar para o destino final e achar bom, achar atraente, aí o vento vai me empurrar, eu vou sair bolando para o outro lado, né? E assim vai. Então tem que ser os três unidos. Se os três aspectos não estiverem unidos, é, por cada modo próprio de operar, né? O Deus Pai atraindo, o Deus Filho me ajudando e o Deus Espírito Santo me empurrando, cada um age de uma forma, né, específica, né? 260. O fim último de toda a economia divina é o acesso das criaturas à unidade perfeita da bem-aventurada Trindade. Mas já desde agora nós somos chamados a ser habitados pela Santíssima Trindade.
Quem me tem amor, diz o Senhor, porá em prática as minhas palavras. Meu Pai amá-lo-á, nós viremos a ele e faremos nele nossa morada. Mais um trecho do capítulo 14, né? De São João. Ó meu Deus, Trindade que eu adoro, ajudai-me a esquecer-me inteiramente de mim, para me estabelecer em vós, imóvel e pacífico, como se já minha alma estivesse na eternidade. Que nada possa perturbar a minha paz, nem fazer-me sair de vós, ó meu imutável, mas que cada minuto me leve mais longe na profundeza do vosso mistério. Pacificai a minha alma, fazei dela o vosso céu, vossa morada querida, e o lugar do vosso repouso. Que nunca eu vos deixe só, mas que esteja lá inteiramente, toda desperta na minha fé, toda em adoração, toda entregue à vossa ação criadora. Santa Teresa é Isabel da Trindade, né? Pronto, que parece, né, Santa Teresa? Teatro Isabel, só que agora é Santa Isabel. É. Então, vou só ler aqui, que esse finalzinho resumindo, né? São aquelas formulazinhas. 2 minutinhos a gente termina. 261. O mistério da Santíssima Trindade é um mistério central. Então, pronto, isso aí a gente não viu no começo, não pode esquecer. É o principal mistério. Qual é a principal coisa que a gente tem que crer? O mistério da Santíssima Trindade. Só Deus pode dar-nos o seu conhecimento, revelando-se como Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a gente não pode atingir isso pela razão. Tem que ser revelado. A encarnação do Filho de Deus revela que Deus é Pai eterno e que o Filho é consubstancial ao Pai, quer dizer que nele e com ele é o mesmo e único Deus. A missão do Espírito Santo enviado pelo Pai em nome do Filho e pelo Filho junto do Pai. Revela que ele é com eles o mesmo e único Deus, com o Pai e o Filho adorado e glorificado. A questão do Espírito, né? O Espírito Santo procede do Pai enquanto fonte primeira, pelo dom eterno do Pai ao Filho, procede do Pai e do Filho em comunhão. Pela graça do batismo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, somos chamados a participar da vida na vida da Trindade, bem-aventurado, para já, agora, na obscuridade da fé e depois da morte na luz eterna. E agora eu vou pular essa citação em latim. A fé católica é esta: veneramos um só Deus na Trindade e a Trindade na unidade, sem confundir as pessoas nem dividir a substância. Unidos, mas não confundidos, distintos, mas não separados, né? Como diz lá no Conselho. Porque uma é a pessoa do Pai, outra é a do Filho, outra é do Espírito Santo. Mas do Pai, do Filho e do Espírito Santo é uma só divindade, igual à glória e coeterna majestade. E 267, inseparáveis no que são, as pessoas divinas são também inseparáveis do que fazem, né? Que é esta que a gente acabou de falar. De acordo com a sua natureza, dá-se a operação que se faz, né? Mas na operação divina única, cada um manifesta o que lhe é próprio na Trindade, sobretudo nas missões divinas da encarnação do Filho e do dom do Espírito Santo, né? Então, um atrai, um ajuda e o outro empurra, né? Acho que isso aí resume bem a nossa história de hoje, né? Então, pessoal, vocês estão tranquilos aí? Vamos continuar mais ou menos umas 2 horinhas aqui, não, né? Não, isso que a gente vai para. Foi bom, a gente conseguiu avançar bem hoje. E aí, vou. Se tudo tiver gravado aqui certinho, que às vezes chega em casa e não gravou, aí lasca tudo, hein? Aí eu pego um áudio de um canto e boto para outro, aí lá vai. Por isso que dá trabalho. Mais alguma coisa, marinheiros? Não? E aí, Lucas? Beleza, é isso aí. Vamos nessa, né? Vamos rezar uma Ave Maria para concluir. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.